Fazendeiro tem prejuízo de R$30 mil com o roubo de gados em Guarapari. Em 8 meses, 11 foram roubados. Mas, além de levar o gado, os criminosos também matam os animais na propriedade, retiram parte da carne e abandonam as carcaças. O fazendeiro já procurou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência, mas até agora nenhum suspeito foi detido. Para tentar evitar novos roubos, foi contratada segurança privada 24 horas. Quem tiver alguma informação pode ligar no 181. Jornalista capixaba que mora em Berlim, na Alemanha, desde 2012, fala sobre o ataque que aconteceu num shopping em Munique, que deixou 10 mortos e 27 feridos, e como está a situação na capital depois do fato. Como repercutiu o ataque em Munique, aí onde você está, aí na capital? Olha, aqui na capital, em Berlim, tá tudo relativamente normal. Eu sei que hoje está tendo um evento grande aqui, uma parada gay grande, mas a gente não está lá. A gente está numa praia que normalmente num dia quente desses ficaria bem cheia e hoje tá relativamente tranquilo, tá vazia, mas você vê que o pessoal veio normal, criança, bebê, realmente, vamos dizer, o público normal da praia. E onde a gente mora e também na parte da cidade que a gente andou de carro hoje, vindo para a praia, não tinha nenhum policial, a gente não viu nenhum policial, assim, o clima tá bem tranquilo, na verdade não tem pânico nenhum, não tem medo nenhum. Como que você ficou sabendo? Foi por rádio ou pela televisão? Como foi? Olha, para ser sincera, eu fiquei sabendo por causa da minha mãe, porque ontem à noite a gente estava num parque tomando uma cerveja com uns amigos e de repente começou a vir notícia, mensagem do Brasil, notícias, né? Minha mãe começou a perguntar se estava tudo bem, eu não entendi primeiro no início. Eu comecei a tentar ler, só que tinha muita pouca notícia ainda. Teve um jornal que fez meio um papo de atirador, como se fosse um tiroteio em massa, igual aquele nos Estados Unidos que acontece que a pessoa entra na escola e sai atirando. Eles estão chamando isso de um atirador, entendeu? Mas terrorista, ataque terrorista, eles não estão usando esse termo. E foi mais hoje de manhã que a gente começou a ler que tinha gente morrido, que havia mortos, etc. E a gente começou a se preocupar. A gente escreveu para alguns amigos nossos de Munique e todos eles já responderam que está tudo bem. Então hoje a gente realmente não teve, ainda não chegou nenhuma notícia de lá. Que desespero, hein? Olha, a polícia já identificou o atirador. Ele tem 18 anos, dupla nacionalidade, alemão e iraniano e não teria ligação com o Estado Islâmico. Estaria passando por um tratamento psiquiátrico. E sábado é dia de emprego no TN. Há vagas para faturista, secretária, executivo de vendas, gerente de recursos humanos, subchefe de cozinha, balconista, estoquista, assistente contábil, caixa e atendente para shopping. Há oportunidade também para estagiário de moda. O cadastro deve ser feito no site www.psicoespaço.com.br. A interdição de um edifício garagem em Cariacica. De acordo com o síndico, uma obra para reparar os danos deve custar cerca de R$1 milhão. A Defesa Civil interditou todo o edifício garagem do condomínio. E o motivo é bem aparente. Fissuras, rachaduras, paredes e colunas caindo aos pedaços. Em alguns pontos dá para ver até as vigas de ferro aparecendo. Aqui no Residencial Mochuara trata-se de um risco estrutural, onde foi avaliado por uma equipe técnica de engenheiro e chegamos na seguinte decisão: interditar todo o empreendimento edifício garagem, por se tratar de uma área com maior estabilidade e apresentando fissuras, rachaduras, podendo acontecer um desabamento e afetando as famílias que residem nessa localidade e os cargos que ficam aqui no edifício garagem. Os moradores estão bastante preocupados, ainda mais porque esse problema não seria novo. Esse problema é um problema que já persiste há mais de um ano
e pelos laudos que a gente tem acompanhado da própria construtora, da perícia que ela tem solicitado, a informação que nos chegou é que o problema ele ocorre tanto na questão da execução da obra ou possivelmente também por algum tipo de erro de cálculo do projeto. O condomínio fica em Cariacica e tem 594 apartamentos. São 700 vagas de garagem. Quase todos os veículos foram retirados e estão estacionados na rua mesmo. Os moradores estão cobrando providências da construtora. Segundo o síndico, o pessoal da construtora veio até aqui cerca de 6 meses atrás e instalou essas vigas, essas hastes aqui que ajudam na sustentação da garagem. Mas essa foi uma medida bem paliativa, nada que ajudou muito não, porque a estrutura do local, olha só, continua ainda bastante danificada. No termo de interdição da obra aqui, a gente percebe que a única coisa que a PDG efetivamente fez foi justamente colocar essas vigas aqui, mas não é algo que se resolva. Para ser resolvido, efetivamente vai precisar de se realizar uma obra, né, que é uma obra que também chegou ao nosso conhecimento através dele, que custa média de R$950 mil. A preocupação agora é saber se os prédios também estão comprometidos e evitar, claro, um desastre, assim como aconteceu em Vitória no início da semana. Nós tivemos essa medida preventiva de marcar com a construtora e poder acionar a Defesa Civil. E para que esse mesmo problema não ocorresse, é que foi feita essa interdição. Então hoje, não tendo o trânsito de veículos, né, e a construtora fazendo o papel dela, nós não teremos o mesmo fim que esse condomínio de Vitória teve. Bem, a incorporadora do Mochuara diz que já realizou uma vistoria no local. A área foi isolada e recebeu os devidos escoramentos preventivos e não apresenta risco de deslocamento. A companhia esclarece que firmou com os moradores um cronograma de datas para os reparos e foi disponibilizado um terreno para abrigar os veículos. Nova onda de frente frio previsto para a próxima semana. A partir de hoje, a temperatura sobe um pouco, mas a previsão é de que uma nova massa de ar polar chegue ao estado até sábado que vem. Antes da chegada dessa frente fria, o início da semana será de temperaturas mais elevadas, podendo chegar à máxima de 28 graus na Grande Vitória. E a previsão para agora à tarde é de céu nublado e de momentos de chuva na Grande Vitória. Mínima de 19 graus e máxima de 25. Faltam 12 dias para as Olimpíadas e tem capixaba ansioso para marcar presença nos Jogos Rio 2016. Desde ontem, mais de 100 mil ingressos foram colocados à venda. É a última grande leva. E nós conhecemos 2 irmãos que garantiram mais entradas para ver tudo bem de pertinho. As fotos são de um intercâmbio pela Europa e o Ricardo, que é engenheiro civil, fez questão de visitar todos os estádios olímpicos por onde passou. Conseguiu unir a paixão por edificações e pelas Olimpíadas. A gente sabe que quando tem um evento num país, isso mexe com o país, né? E acaba se tornando um ponto turístico. Em todas as cidades que a gente passou, o Parque Olímpico era um ponto turístico. E você via a chama olímpica ainda, né, a fira olímpica, então, mesmo que não estava acesa, você imaginava como é que seria estar ali. E agora a gente tem a oportunidade de estar ali no nosso país, né? E agora que surgiu a oportunidade de participar das Olimpíadas no Brasil, é claro que ele não ia ficar de fora. Nunca teve no Brasil e provavelmente eu não vou estar vivo para ver outra edição aqui no Brasil. Então a gente quis abraçar, eu e meu irmão, assim, não, a gente tem que ir porque a oportunidade que a gente tem é única, né? E a gente está muito ansioso para poder chegar o dia logo. O companheiro de jogos é o irmão dele, o Rafael. Meu coração está o mesmo que o dele, né? Completamente ansioso, esperando todas as expectativas possíveis de surpreender tudo. Os dois são loucos por tênis, garantiram os ingressos dessa modalidade e de outras 2 na expectativa de chegar mais perto dos ídolos. A gente não sabe ainda se a gente vai ver jogadores dos Estados Unidos, por exemplo, que são grandes ídolos, mas do tênis a gente também sabe que não vão todos os ídolos nossos, né? O Djokovic, o Federer não vai, mas se a gente pudesse encontrar o Nadal, encontrar o Murray, seria bem bacana pra gente. Os meninos compraram a maioria dos ingressos em maio desse ano. E na época, os sorteios de equipe ainda não tinham acontecido. Foi uma compra meio no escuro mesmo. Só agora
que as equipes já foram sorteadas, que eles tiveram a surpresa. Caíram em um jogo de basquete com a seleção da França. E por conta de toda essa repercussão sobre ataques terroristas, dá até para ficar receoso. Mas nada que impeça de participar dessa grande festa do esporte mundial. Se pudesse escolher, a gente com certeza não escolheria o jogo da França, né? Mas como foi no escuro, a gente fica um pouquinho receoso, mas vamos ter que arriscar. Na chamada Super Quinta, mais ingressos foram disponibilizados à venda pela internet. A vontade era de participar das cerimônias de abertura ou encerramento. Mas é que em época de crise não está fácil desembolsar tanto dinheiro assim. De 200 a 4.600. E o único que está liberado é de 4.600. Coisa que não dá, né? Então os dois aproveitaram a oportunidade. Decidiram ficar um pouquinho a mais no Rio para assistir a jogos de futebol. Na lista não tem jogo da seleção brasileira. Vão assistir a um jogo da Argentina e até que estão bem satisfeitos. 100% expectativa. A abertura dos Jogos Olímpicos acontece no dia 5 de agosto. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna deste sábado, 23 de julho. Prefeituras e empresas fazem mutirões do emprego em 13 bairros. Polícia vai usar bafômetro nas blitz e nos acidentes. Maioria dos jovens não aceita namoro sem compromisso. Governo federal quer 10 anos de prisão para menor que matar e estuprar. Beber álcool pode provocar 7 tipos de câncer. Professor com pós-graduação vira garçom. E você vai ver ainda em destaque no jornal A Tribuna de hoje. Renata Sorrá diz no AT2: preciso estar sempre apaixonada. Novos produtos para combater envelhecimento. E no Sobre Rodas, Civic com visual renovado. O corte de verbas do Tribunal Regional do Trabalho. Os dissídios coletivos devem atrasar e o presidente do tribunal afirma que o órgão pode fechar as portas a partir de setembro. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo, o desembargador José Carlos Risch, está preocupado com o futuro da Justiça do Trabalho capixaba. O problema é o corte de gastos proposto no projeto de lei orçamentária para 2016. Por que isso aconteceu? Olha, eu acho... Parece-me que aconteceu por uma questão do relator Ricardo Barros entender que a Justiça do Trabalho deveria ser punida, talvez. Então, pelo menos é o que ele dá a entender no documento relatado por ele, justificando o corte no orçamento da Justiça do Trabalho. O orçamento de custeio e investimento previsto para esse ano era de 30 milhões de reais, mas o tribunal recebeu apenas 18. Esse desfalque de 12 milhões já está fazendo falta. Com isso, a Justiça do Trabalho pode parar no Espírito Santo a partir de setembro. Tivemos de fazer vários cortes drásticos, visando único e exclusivamente atender a sua atividade fim, que é servir a população do Espírito Santo. Isso nós temos certeza que com sacrifício pessoal, sacrifício dos funcionários, sacrifício dos juízes, nós conseguimos manter a máquina funcionando precariamente até agora. Mas o dinheiro está acabando. E esse dinheiro acabando, nós não temos outra solução a não ser fechar as portas a partir do início de setembro. A esperança é que o governo federal mude essa realidade proposta pelo projeto de lei. O tribunal, junto com a OAB, junto com o Sindicato dos Advogados, junto com a ESAT, apelou e teve excelente receptividade junto à bancada federal para que eles intercedessem em Brasília, junto ao presidente do TST, junto ao Congresso Nacional, junto ao próprio presidente da República, em busca de recursos para que o tribunal não venha a ser fechado. Bom, agora é aguardar, né, essa negociação. A bancada federal já prometeu ajuda, diz que vai até o Tribunal Superior do Trabalho para que seja feito um aporte financeiro urgente ao Tribunal Regional do Trabalho aqui no Espírito Santo. E a seguir, novas vagas de emprego, a gente já volta. A gente encerra o TN de hoje com novas oportunidades no mercado de trabalho. São vagas para mecânico, eletricista, analista de recursos humanos, operador de cobrança, supervisor de campo, técnico em manutenção e advogado. O cadastro deve ser feito pelo site psicostore.com.br. Bom, e a gente fica por aqui, mas tem outras informações às 7h20 da noite no Tribuna Notícias, segunda edição. Eu te espero até lá.